Então, boa noite a todos. Sexta-feira, 29 de abril do ano de 2016, estudando a obra Paulo e Estevão. E que obra? Então, como não é uma obra comum, é uma obra realmente incomum, que retrata toda a história do cristianismo primitivo, nós vamos, através da prece, rogar a inspiração do nosso Senhor Jesus e a proteção dos nossos amigos espirituais para que possam se nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho. Vamos orar? Envolvidos, amigo Jesus, iremos mergulhar na obra Paulo e Estevão, obra singular, obra que retrata toda a fidelidade de Paulo, toda a dedicação, perseverança e disciplina desse apóstolo do bem. Que nós possamos, Senhor da vida, penetrar no clima dessa obra, mergulhar na experiência de Paulo e Barnabé, para que em nós, cada um de nós, esse sentimento, Senhor, possa despertar, para que cada um possamos acordar para a realidade do verdadeiro cristão. Sairmos da infância psicológica e emocional, aonde só cobra do outro, sem exigir absolutamente nada de si próprio. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua lição, que para ser o maior no reino de Deus, é necessário ser o servo de todos aqui na terra. É em Teu nome, Jesus, que nos encontramos, te rogamos a permissão e a inspiração através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então, vamos mergulhar na obra. Nosso querido irmão Paulo e Barnabé estão saindo da cidade ao qual se encontram. Quem lembra o nome da cidade? Icônia. Estão saindo por quê? Eles primeiro ameaçaram Paulo de prisão, mas Paulo não cedeu. Mas Paulo não desistiu do trabalho. E aí, nesse momento, os espíritos contra esse trabalho influenciaram uma jovem, a Tecla, a se apaixonar por Paulo, uma pseudo-paixão. E isso realmente ocasionou Paulo, extremamente disciplinado e atento, e um homem resolvido com o que desejava da vida, não caiu nessa armadilha, obviamente, e percebeu que a menina estava sendo utilizada por espíritos malignos, espíritos contra o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas isso foi o necessário para que ele fosse preso, levando as 39 chibatadas, passou 5 dias em uma prisão fétida, com certeza recebendo maus tratos, e com certeza passando fome ali dentro. Quando saiu, muito abatido, em nenhum momento pensou em sair da cidade, mas os seus compatriotas,
Onesíforo e o nosso querido irmão Barnabé disseram: olha, se essa jovem for vista novamente contigo, Paulo, ela será morta. Qual era a forma da morte? Fogueira. E como a menina estava num processo realmente obsessivo, para protegê-la, Paulo concordou em sair da cidade. Então eles deixam nesse momento Icônia, né? Mas deixa fundado na casa de Onesíforo uma igreja doméstica, uma congregação onde se reuniam para estudar o Evangelho. E ele nesse momento está partindo já para uma nova cidade. O nosso querido irmão Barnabé, com a sua ponderação, que é o último parágrafo que eu vou ler, ele diz assim: que ele estava muito adoecido, as mãos inchadas, o corpo machucado, se não seria melhor ele repousar, retornar. Mas nós vamos agora para Licaônia. E o que ele falou? O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Olha só. Icônio é uma cidade da região da Frígia, que era aproximadamente 128 quilômetros, não é verdade? Chegando nessa cidade, então, Icônio, foi aí que ele recebeu o primeiro açoite. Foi a primeira vez preso e o primeiro açoite, né? Na terceira cidade, por conta de um processo obsessivo dessa jovem, né? Então foi nessa cidade que Saulo recebeu, aparentemente, até o presente momento, a maior ação das trevas. Porque na primeira cidade, que foi lá na ilha de Chipre, vocês lembram? Foi tudo tranquilo, deu tudo certo, tudo certinho. Na segunda já começou a receber uma certa influência. Na terceira, a influência foi ferrenha. Que à medida que eles vão percebendo que a árvore está dando fruto, eles passam a jogar mais pedradas. A ação é tamanha. Olha isso daí, está querendo divulgar? Vamos já acabar com essa história. Então vamos lá. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Onesíforo: voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo, que era o amigo de Eustáquio. Voltareis então a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucava. Porque vocês perceberam que Barnabé ele ficou em silêncio, conhecendo a personalidade de Saulo, disse: não adianta eu pedir nada, deixa ele agir por conta, né? Por conta própria, conheço a personalidade. Então. Mas ele estava ali ansioso para saber qual seria a rota de Paulo. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, que é o Barnabé, como a solicitar a sua aprovação, acentuava: marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou, resignado. Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. Ele diz assim: se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? Batismo na condição de renovação. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples, que era para onde ele iria, né? Onesíforo
tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Você vê que essa história de carta funcionava, né? Olha, uma cartinha, não dava para passar um zap, olha, fulano está chegando na tua casa, então, obviamente, teria que dar uma carta. Aos missionários, seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisasse. Então, agora eles vão para uma outra cidade por nome de Listra. E lá nós vamos ter a irmã de Onesíforo, que o nome dela é Lloyd. Vamos lá para nós não nos perdermos. Licaônia. Tem uma nota? Uma nota no 40, nota da editora. Coloca aí para mim, que eu também tenho aqui uma pesquisa. Província romana, uma região da Ásia Menor, de acordo com Atos, capítulo 14, versículos 6 a 11, Derbe e Listra eram cidades da Licaônia. Exatamente isso. Então nós vamos pesquisar o quê? Ele está dentro da Ásia Menor, Licaônia ou Licônia ou Licônia. Tudo isso seria uma forma de pronúncia. Ele coloca que realmente é uma província romana. Dentro da Licaônia, né, dessa província romana, nós vamos ter Derbe, Listra, né? Eram cidades dessa província romana, tá? Então nós não vamos chamar, é como se fosse um estado sendo administrado pelos romanos, e dentro desse estado, o estado de Licaônia ou Licônia, estaria essas cidades, que no caso é Derbe, que nós vamos conhecer, e Listra. Eu fiz uma pesquisa a mais, ele diz assim, olha, as fronteiras de Licaônia variam consideravelmente no decorrer da sua história e não há certeza delas. Basicamente, no período em que Licaônia figura no registro bíblico, ela ficava na parte meridional da província romana da Galácia e era limitada pela Psídia e pela Frígia. E a gente percebe que tudo bate as informações, né? Que ele está vindo da Psídia, né, a oeste, pela Capadócia ao leste e pela Cilícia ao sul. Esta região consiste numa planície sem árvores, com pouca água. Antigamente, porém, era razoavelmente produtiva e oferecia suficientes pastos para um grande número de ovelhas. Então, essas são informações a nível acadêmico. Aí vamos partindo disso daqui, vamos mergulhar no estudo para vocês verificarem como isso bate. Bora lá? Então, e os presentes passaram a comentar a posição de Listra, que nós já sabemos que é uma cidade da Licaônia, né, vamos chamar de estado, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo, então, tinha essa irmã, que era Lloyd, ao qual ele já estava dando uma cartinha para se apresentar. Os dois pregoeiros do Evangelho alegraram-se, principalmente Barnabé. Não cabia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. Puxa vida, que bom, vai ter alguém lá que vai nos receber. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem o quê? Penosíssima. Chegaram à pequena cidade, no crepúsculo pardacento, estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, que é quem? Lloyd, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva. Então aí nós já temos dois personagens, Lloyd, que é a mãe, né? E Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo. Então Timóteo era filho de Eunice, neto de Lloyd, e tio avô, né, neto, vamos dizer assim, neto sobrinho de Onesíforo. Confere? Timóteo, gente, tem inclusive uma carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo.
Lóide morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo. Então, nós já sabemos que Timóteo é da cidade de Listra, dentro de Licaônia, né? Olha só, ele vai apresentar Timóteo. E de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Então já mostra que Timóteo era um menino que diferente, com particularidade. A inteligência e a generosidade constituíam o maior encanto. Os mensageiros da Boa Nova, Paulo e Barnabé, foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra. Nunca Paulo foi um peso financeiro a ninguém. Ele chegava, já montava a sua tenda para fazer o seu trabalho, mas jamais ser um peso financeiro a quem quer que seja. De modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica, mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo, até porque você vê que ela era uma viúva, e o Emmanuel retrata que uma viúva o quê? Abastada, ela tinha dinheiro, não haveria necessidade. Vamos ver. Para que bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre, possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes. Como disse Paulo, aqui não tem como você trabalhar nos seus tapetes, não tem ganhos. E aqui é uma particularidade que Emmanuel retrata da cidade. Você vê a parte histórica, política, social sendo retratado na obra. E nós vamos pesquisar, nos deparamos com isso. Ainda há pouco vocês perceberam, é um lugar que não tinha água, muito pequena. Isso eu fiz pesquisas. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos. Nós estamos em que ano, gente, aqui? 46. Acho que já em 47, né? 46 para 47. Vamos colocar aqui 47. Nesse período aí, no ano de 47, vamos deduzir, o nosso querido Timóteo estava com seus 13 anos. Ele passou um ano, né? Vamos lá. Na mesma noite de chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Deixou o apóstolo que as 2 senhoras comentassem as revelações em companhia do menino, né, do mesmo, até que fosse chamado a intervir. Quando tal se deu, aproveitou a oportunidade para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração enlevado dos ouvintes, né? Encantados. Então, logo começou a falar, observou a profunda impressão das 2 mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos, Lóide, a mãe, e Eunice, a filha. Mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que, muitas vezes,
lhe acariciou a fronte pensativa. Ele ficou, Deus, 13 anos, olha só, esses espíritos assim já bem mais amadurecidos, né? Escuta o chamado e já... aonde que eu vi isso? Aonde que eu conheci esse Messias, né? Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos, alegria infinitas. No dia imediato, não se falou de outra coisa. O rapaz, que é o Timóteo, 13 anos, fazia interrogações de toda espécie. O apóstolo, porém, atendia com alegria e interesse fraternais. Durante 3 dias, eu imagino Paulo, um homem solteiro, só, encontrou naquele menino tudo o que ele queria, um menino inteligente, um menino esperto, generoso. Eu acredito que ele o recebeu na condição meio de um filho que ele não teve. Tamanho carinho aí, a simpatia entre os dois. Atendia com alegria e interesse fraternais. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas. Eles estavam exaustos. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral, onde as cabras se recolhiam. Lembra o que eu acabei de ler aqui, da cidadezinha? Lembra? Na pesquisa? Exatamente. Antigamente, porém, era razoavelmente produtivo e oferecia suficientes pastos para um grande número de ovelhas. Isso aqui foi eu pesquisando. Você vê a particularidade da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier? Então, ela não conta só a história. Pode observar, você pega outros romances, não é uma crítica não, é uma observação. Você pega romances, está contando só o romance, mas não retrata a parte política, não retrata a parte geográfica, a parte social, a parte religiosa da época. Não conta. Fica só no romance. Basta usar a imaginação. Durante 3 dias, os missionários, então, entregaram-se a caricioso descanso de energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado, procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia de mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras e o povo simplório aceitava como verdades todos os símbolos mitológicos. A cidade não possuía sinagoga, olha só, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, que os camponeses aceitavam como pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente e os sacrifícios eram o quê? Então, aqui é uma informação que a gente até colocou uma observação. Essa Listra é a primeira cidade que Paulo adentra que não tem uma sinagoga. Os judeus lá são mínimos. Então, ou seja, a massa aqui de Listra é o quê? Politeísta. E um grupo, uma população extremamente mística, cheio de crendices e que acredita em tudo. Então, olha a confusão que vai ser nessa cidade. Nas demais, ele encontrou sempre um grupo de judeus que já estava com o terreno pronto, já sabiam que poderia vir o Messias, então seria muito mais fácil esse trabalho.
Tinha alguns que se encontravam de forma vaidosa e orgulhosa e não queriam aceitar Jesus como Messias. Nesse caso aqui, ele está encontrando um terreno cru, uma mata fechada. Numa praça, nua, né, sem lavores, sem adornos, tá, gente? Movimentava-se o mercado, olha aí, parco, sem nada, pouquinho, pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. Não tinha sinagoga, ia ser aonde? Na praça. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Imagina, de repente chega um homem numa cidade que não acontece nada com coisa nenhuma, aquela cidadezinha pequena, pacata, de repente chega um homem, arruma uma pedra sobre a outra, sobe e começa em voz alta a pregar. Quem será esse? O que está acontecendo? Os curiosos se aproximaram. A voz era forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Todo mundo é um pouco fofoqueiro, né? Todo mundo quer saber, né? Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. Esqueceram até de fazer o supermercado. Que coisa, né? O apóstolo falou, primeiramente, das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno, pegou o Antigo Testamento. E em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Imagina falar para aquele povo extremamente místico que Jesus limpou feridas, libertou leprosos, devolveu a visão a cego. Você imagina falar tudo isso e disser, meu Deus, quem é esse mago? Quem é esse Deus? A vinda do Nazareno, e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Ele sabia falar muito bem, né? Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas, olha lá, que é o que mais chamava atenção, prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas, né? Zombarias, gracejos, inflamados de fervor na sua pregação. Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Então, quando ele começou a falar das curas do nosso Senhor Jesus, o povo começou a chincalhar ele. Isso é mentiroso. Imagina levantar um paralítico, devolver a visão ao cego. E aí Saulo, nesse momento, lembrou daquela primeira vez que ele esteve na casa do caminho, quando o nosso menino Estevão curou uma jovem. Vocês lembram disso? Jovem muda. Crente de que o mestre não desampararia, olha a fé, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, agitando os braços no solo, e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. Renovando os valores de sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade. Paulo: amigo, em nome de Jesus, levanta-te. Olha a coragem de Paulo. Nem sabia Ele em nenhum momento titubeou que Jesus não estaria com ele. Ele tinha certeza
certeza disso. Um de nós, eu vou fazer isso. Vai que Jesus esteja dormindo nesse momento. Vai que ele não levante. Nós. Vai que nesse momento ele está em outro planeta, né? De repente está de férias. Você já pensou? Vai que ele não me escute nesse momento, que ele não esteja aqui presente comigo. Nós não somos assim. Crente que o mestre não desampararia, passeou então o olhar. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão dava gritos, surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé. Acho que até Barnabé ficava espantado nessa hora. Menino, olha. Essa aqui, né, todo esse show, vamos dizer assim, na frente de todos. E o objetivo de Paulo não era vaidade, não era presunção, orgulho ou autoritarismo. O objetivo dele de realizar isso era o quê? Era divulgar e mostrar o poder do Evangelho. Então não era Paulo curando, ele tinha certeza, era Jesus curando para mostrar a sua obra, a obra do Cristo. Então não era presunção ou vaidade. Às vezes nós aplicamos passe por pura vaidade, por puro orgulho e presunção para dizer que é diferente do outro, que já está aplicando um passe. Olha só. Outros procuraram o vulto de Paulo e de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Muitas pessoas se ajoelharam. Outras correram aos 4 cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. Olha como eles entenderam. Esses outros correndo, não tenham dúvida, eram as mulheres. Porque mulher já vai... Os homens estão tudo ali. Será? As mulheres já foram correndo e avisaram. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio. Descidos do Olimpo. Tu imagina isso na cabeça de Paulo? A dor que Paulo não sentia nesse momento. O arrependimento de ter feito essa cura. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, descidos do Olimpo. Os apóstolos, jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal entendido. Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara ratificar a promessa do Evangelho. Naquele minuto inesquecível. Em vão, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra de joelhos, em atitude estática. Estava adorando a Paulo, justamente a Paulo, que combatia a adoração. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinaldados de flores, com ademanes, e reverências solenes. Aceno, adene e aceno, tá, gente? Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Paulo percebe, olha a confusão,
o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Ele abre, que é para dizer que ele é carne, ele não é Deus. Não cometais sacrilégios, não somos deuses. Vede, somos simples criaturas de carne. Oh, meu Pai. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. Eles foram tadinhos dos bois, estavam com fome. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, onde pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Barnabé. Grande triunfo. Disse Barnabé, quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. É por isso a frase, na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou sempre o mesmo. Em nenhum momento você vai ver Paulo eufórico ou desanimado e triste. Ele está sempre no caminho do meio, que é a orientação de Buda. No caminho do meio. Todo mundo fez, e aquele ele está como o Barnabé, está numa alegria só. Ele já está pensando no porvir. Ele diz, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. E aí ele lembra o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém para comemorar aquela Páscoa, ele foi recebido como um rei. A multidão aplaudia Jesus. Jogaram mantos para que Jesus adentrasse, pisando nos mantos, nos lírios, né, naquelas folhas. E quem pisava era o burrinho. E Jesus fez tudo como estava escrito no Antigo Testamento. Tudo como estava falando da chegada do Messias, da chegada do profeta. Fez tudo bonitinho. Dias depois, aquele mesmo povo estava fazendo o que com ele? Crucificado. É isso que o nosso querido Paulo lembra nesse momento. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha Eunice, é isso o nome dela? Estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Então, mais uma igreja fundada em uma residência. O único local que foi fundado em um templo foi em Neapafos, que foi lá na ilha de Chipre, que foi dada por Sérgio Paulo. As demais foi tudo em residência, na casa de alguém. Tal como em Neapafos, estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, olha quem era? Era o pequeno Timóteo, que lindo, né?
quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, numerosas pessoas, não era nenhum e nem dois. Durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente, novamente, a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Quando nós lermos lá no Evangelho, carta de Paulo a Timóteo, aqui, nós já vamos saber agora quem é Timóteo. Conheceu Paulo com 13 anos de idade. Assumiu aquela atitude de dar as informações dentro da igreja, né? Da pequena instituição. E à noite as pessoas novamente iam em busca, mas daquela famosa cura do corpo. Até quando, né? Nós vamos procurar o nosso Senhor Jesus para curar o corpo. Às vezes, muitos de nós passamos uma vida de 30, 40 anos, nem recordamos de fazer uma oração ao nosso Senhor Jesus. A enfermidade bate na porta, pronto. É o suficiente para a gente lembrar que existe um Deus e um Jesus. E aí corremos atrás, oramos, pedimos. Então até hoje ainda é esse processo de buscar o Senhor para pedir. Poucos, mas poucos realmente buscam o Senhor para servir. Meus irmãos, alguma pergunta ou algum comentário? Então, meus amigos, muitas lições. Novamente a lição da perseverança, esse retrato desse povo sem nenhuma informação, é aquela história, cada um entende conforme os seus conceitos. Então, a ideia de Paulo era uma, mas aquele povo não estava preparado ainda para receber aquela lição do nosso Senhor Jesus. Mas ele não deixou de fundar a sua igreja, deixou a semente, a igreja de Jesus, deixou a semente para devagarzinho o trabalho ser feito. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história nessa cidade de Listra. Vamos então orar? Mais alguma colocação? Não? Podemos então agradecer a Jesus? Nosso irmão Mateus vai fazer a nossa prece, tá? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esse banquete de luz, inspirados pelo teu comportamento, porque plantou teu ideal divino no coração dos teus seguidores, tolerou suas indisciplinas, suas dificuldades, suas fraquezas, para enfim colher o seu colégio apostólico. Da mesma forma, estamos aprendendo agora, através de Paulo, um gigante na fé e também um gigante na cultura, que ao se defrontar com relação às criaturas que ele encontrava, as tratava como crianças. Não lhe fazia imposição de culturas, nem de princípios, demonstrava a vida de Cristo, seus ensinamentos, e também, através do seu proceder, realizava o convencimento daqueles que se aproximavam dele. Não lhe fez qualquer tipo de imposição que fosse constranger a consciência ou os princípios. Da mesma forma, inspirados pelo proceder de Paulo, que nós possamos, dentro da nossa pequena capacidade, levar até aqueles que estão ao nosso derredor, através também do contato, as demonstrações do amor do Cristo,
através do nosso proceder, a forma de viver em paz, de acordo com o Evangelho dele. Para aqueles que se encontram numa situação de mais difícil entendimento, em que a luz ainda não se fez, que nós possamos adentrar dentro da sua vida mental e lá, a qual uma planta, possamos sentir as necessidades de terra, de adubo, de espaço, de água e de luz. Desta forma, poderemos compreender como chegar até eles e quais são as suas necessidades. Ainda que não possamos ajudá-los, poderemos assim resgatar a nossa dívida de amor ao próximo. Acompanhe-nos agora e sempre, que assim seja.